Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos, e paz seja convosco, amém? Você está de verdade feliz e animado nesta noite? Diga glória a Deus. É um prazer estar aqui colaborando com esta igreja mais uma vez. Esta aqui também é a minha igreja, também é a minha casa, e eu estou me sentindo à vontade aqui e honrado pelo privilégio de mais uma vez servir a essa igreja, compartilhando com vocês a palavra. E na retomada dessa reunião profética, dessa segunda do sobrenatural, e você que está aqui hoje à noite, tenho certeza que você só está aqui porque de verdade o seu coração está movido na direção do altar de Deus e entendendo que não há nenhum outro lugar que tenha as respostas que você precisa senão aqui na casa do Senhor. Então Deus te abençoe pela sua iniciativa tão inteligente e feliz de estar conosco aqui. Pegue comigo a sua Bíblia, por favor, e abra no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Pastor Davi, meu amigo, muito obrigado, um prazer muito grande, tá bom estar com você, com todos os obreiros, os pastores aqui que sempre me recebem com muito carinho. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês, desfrutar dessa amizade, desse companheirismo que eu sinto aqui tão forte e evidente aqui na Devec Curitiba. Glória a Deus. Capítulo 20 do segundo livro dos Reis. Nós vamos observar alguns versículos de uma história bíblica muitíssimo conhecida, para que a gente possa receber uma porção de Deus aqui através da sua palavra. Versículo 1, quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Deixa eu pegar o meu celular. Não tem relógio ou eu que não estou enxergando? Aonde? Ah, está aqui. Olha, bem grandão. Não tem nem para usar essa desculpa, né, irmão? Não vi o relógio. Olha, 10h30, nem vi o relógio. Pronto, já vi. Como eu disse, queridos, esse é um texto bíblico familiar para muitos irmãos. E para outros que estão começando a caminhada na fé, começaram a caminhada na fé recentemente, pode ainda não ser uma história, ainda que lhe seja familiar. Então eu quero ambientar você sobre que história bíblica eu estou falando. Eu estou falando de um rei de Judá muito notável dentro da história bíblica. Essa sua boa fama, o que faz dele notável não é a minha opinião particular. Embora se dependesse da minha, eu também acharia ele notável. Mas a minha opinião não vale assim tanto. Mas a própria Bíblia constrói uma imagem muito forte, muito saudável, muito respeitável acerca do rei Ezequias. Deus chegou a estabelecê-lo num ponto de destaque, de distinção tão grande, que Deus disse que ele não poderia ser comparado, tanto os que vieram antes dele, como os que vieram depois dele. Então é um homem notável na Bíblia Sagrada, é um dos notáveis da Bíblia Sagrada. Por que, pregador? Bom, aí a gente teria uma lista extensa, mas, sem dúvida alguma, o ponto alto dessa lista de qualidades que fizeram desse homem notável tanto quanto foi a capacidade que ele teve de promover um avivamento histórico na nação de Judá. Quando eu falo de avivamento, na perspectiva do Antigo Testamento, do tempo dos reis, é uma coisa um pouquinho diferente do que aquilo que a gente entende hoje.
Avivamento para nós hoje tem um sentido um pouquinho diferente do sentido dos tempos bíblicos. Avivamento no tempo bíblico, no tempo dos reis sobretudo, basicamente significava reconduzir o coração das pessoas ao altar da adoração. Em tempos de apostasia profunda, de reis malignos, de déspotas, de homens que levavam as pessoas a se ausentarem da adoração verdadeira ao Deus Jeová, homens como Ezequias, como Asa, como Josias, foram homens importantes porque tiveram a coragem de, uma vez estando no lugar certo, na posição certa, não repetir os mesmos erros daqueles que vieram antes deles, muito pelo contrário, trazer de volta as pessoas ao altar da adoração. Se eu for falar da perspectiva política, Ezequias deu show. Se eu for falar na perspectiva das guerras, das conquistas, dos domínios, Ezequias deu show. Na perspectiva espiritual, Ezequias deu show. E não bastasse tudo isso, ele tem um testemunho particular que fecha com chave de ouro a lista de características notáveis da sua existência dentro das páginas da Bíblia. Porque segundo eu e você lemos aqui, ele ficou doente. E veja você que, embora a medicina obviamente fosse extremamente limitada em relação ao que entendemos hoje, ao que temos hoje à nossa disposição, tudo aquilo que se pudesse ter como recurso às mãos naquele tempo, não tenha dúvida, foi utilizado, porque Ezequias era um homem que dispunha de todos os recursos que estivessem naquele tempo, porque era um rei, era um homem poderoso, era um homem rico. Mas a despeito desses esforços todos, ele não encontrava saúde, muito pelo contrário, ia piorando, e piorando, e piorando. O senhor acha que Ezequias chamou pessoas para orarem por ele? Talvez. Ele mesmo fez orações, olha, não tenho dúvida de que sim. Até que num dia, Ezequias recebeu uma notícia que animaria qualquer pessoa. A notícia da visita daquele que era somente a maior autoridade profética naquele tempo no Reino do Sul. O nome dele era Isaías. Esse homem é notificado como sendo alguém que está lá na porta esperando uma autorização para entrar na câmara do rei. E eu não tenho dúvida, porque eu acho que qualquer pessoa faria isso aqui. Ezequias deve ter se animado, porque receber a visita de um homem de Deus poderia significar a virada da chave que ele esperava, sair daquela condição debilitada e começar a viver saudável outra vez. Mas ao contrário das expectativas que ele nutriu, a Bíblia diz para nós claramente que a mensagem que o profeta Isaías foi levar foi uma mensagem desoladora. A Bíblia diz que o profeta Isaías olhou para ele e disse assim: arrume a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver mais. Imagine o que é você ouvir da parte de alguém que você reputa como homem de Deus, que tem autoridade de Deus, que fala em nome de Deus, que os seus dias na face da terra terminaram. Imagine o tamanho da frustração de você esperar receber uma notícia motivadora e receber uma notícia devastadora como essa: você vai morrer. O profeta Isaías se levanta, recado dado, nem café tomou, vai embora. E quando ele vai embora, algo move Isaías, algo move Ezequias. E eu entendo que esse mesmo algo moveu algumas pessoas que estão aqui essa noite até esse lugar. Ezequias foi movido de uma urgência de falar com aquele que ele entendeu que era o único que poderia reverter aquela sentença. Afinal, se ele sentenciou, só ele poderia dizer uma outra palavra, porque quem pode aconselhar esse Deus? Quem pode desfazer qualquer coisa que ele tenha feito? Quem pode abrir o que ele fechou ou fechar o que ele abriu? Mas o mesmo jeito que na mão dele está a chave da morte, também está na mão dele a chave da vida. Eu quero crer nessa noite que você só está aqui porque você sabe que tudo ele pode, porque ele é soberano e poderoso. Essa urgência desse homem que acabou de receber essa notícia, a Bíblia diz uma coisa importante, uma coisa muito significativa, que ele vira o seu rosto para a parede. Você entende que é uma atitude de uma espécie de isolamento.
Uma atitude de alguém que está virando as costas para todo recurso que poderia lançar mão, virando as costas para todas as alternativas que pudesse lançar mão, olhar para a parede e dizer: somos eu e o Senhor agora. Oracantaraia. Existe a hora que você precisa virar as costas para as alternativas que você tem, para as saídas que você pensa que podem existir. Existe um momento que você tem que virar-se para a parede, que você tem que fazer Deus entender que você já não dispõe mais de alternativa alguma, que Ele é a tua única saída e a tua única resposta. Agora, a oração de Ezequias é uma oração que vale a nossa atenção, porque a oração é assim: lembra-te, Deus. Lembra-te, Deus. Tem gente aqui que não lembra nem o que almoçou hoje, irmão. É ou não é verdade? Não é? A nossa memória, ela é muito limitada. Tem gente que tem uma memória um pouco melhor, outros nem tanto. Mas ninguém aqui poderia lembrar-se de tudo sobre a vida de alguém com quem convive. Há quanto tempo você convive com o seu cônjuge? 15 anos. Você lembra tudo que você viveu com ele nesses 15 anos? E as coisas que você não estava perto dele, aí mesmo que você não sabe. O que eu quero dizer com isso é que você evocar a memória de alguém limitado como você é uma coisa. Agora, evocar a memória de um ser como Deus, aí é outra coisa. O que Ezequias está fazendo, você tem que ter muita coragem para fazer, porque ele está dizendo assim: Deus, abra os teus arquivos. Ele está dizendo assim: o que eu estou pedindo, Senhor, é que o Senhor vasculhe a minha ficha. O que eu estou pedindo é que o Senhor vá lá nos meus arquivos mais íntimos, mais profundos, não aqueles que as pessoas conhecem, mas aqueles que só o Senhor sabe sobre mim. Eu estou pedindo ao Senhor que olhe a minha história, e através do que eu vivi até aqui, que tu aches uma única razão para reverteres essa sentença de morte. O que eu quero dizer para você é que a verdade sobre mim, sobre você, sobre nós, é que muitos de nós aqui não teríamos condições de fazer uma oração como essa hoje. Muitos de nós aqui poderíamos nos sentir constrangidos a fazer uma oração como essa, onde Deus trouxesse a memória tudo sobre nós, porque talvez alguma coisa sobre o seu passado não lhe causa tanta, digamos, satisfação em ser lembrado. Mas a verdade também é que todos nós aqui precisamos viver uma vida de altares erguidos diante de Deus. Todos nós que estamos aqui precisamos levar uma vida e viver uma vida onde algumas coisas que você erga diante de Deus possam clamar sobre você e ao seu respeito no momento em que você precisar. Todos nós que estamos aqui precisamos viver uma vida de testemunhos, de renúncias e de fé, onde você possa sacar quando você precisar de um saldo que você acumulou com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida na noite dessa segunda-feira. Você e eu, nós viveremos um tipo de vida que nos dará direito diante do céu, baseado no poder sobretudo do nome de Jesus e do sangue do Cordeiro, de clamar para que sentenças contra nós sejam revertidas pela misericórdia do Eterno. Você sabe o que você está fazendo hoje aqui? Você está criando diante de Deus um testemunho que te favorecerá no momento oportuno. Sabe o que você está fazendo hoje aqui numa noite de segunda-feira como essa? Você está criando um histórico favorável ao seu respeito, e esse histórico clamará por você quando você necessitar. São as escolhas que nós vamos fazendo. É aquilo que eu poderia fazer, mas abro mão de fazer. É aquilo que eu poderia abrir mão, mas vou lá e faço. Estas coisas que eu vou construindo na minha caminhada com Deus são altares que Deus não se esquece. Eu queria que você chacoalhasse alguém que está do seu lado e dissesse para ele: haverá um momento onde você precisará fazer uma oração chave na sua vida, e nesse momento, esse dia de hoje será lembrado no céu. Quantos estão me ouvindo podem dizer alguma coisa em gratidão ao nome do Senhor? Lembra-te, Deus, peço-te. Agora, você sabe, tem uma coisa meio clichê que as pessoas falam, e quando você vê-se diante da morte,
passa um filme na sua cabeça. Todo mundo já ouviu isso alguma vez, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz da nossa filial lá do Recreio, e ele dando um testemunho rápido, assim, contando de um dia, ele foi um homem envolvido com a criminalidade, um dia onde ele foi pego e foi levado para um lugar onde todo mundo que era levado para ali não voltava. Então ele sabia que estava sendo levado para ser morto, e ele disse que estava ali naquela posição já rendido, e os homens já preparando as armas, e aquele filme, ele falou, essa coisa que falam é verdade, porque a minha vida toda desde a minha infância, parece que passou como um flash diante de mim. Não tem nenhum fuzil apontado para Ezequias, mas tem uma coisa muito mais poderosa do que qualquer arma, uma palavra de um Deus que mata e faz viver. E se esse Deus falou que ele vai morrer, o filme está passando diante dos olhos de Ezequias. E esse filme vai passando, e à medida que esse filme vai passando, eu penso que ele vai intensificando essa oração, repetindo essas palavras e dizendo, Deus, lembra-te, peço-te. Mas afinal, sobre quais coisas Ezequias propriamente estava se referindo, quando ele evoca a memória de Deus e diz, Deus, lembra-te, peço-te. Quais seriam as coisas que eu penso que estavam no coração de Ezequias para serem usadas como armas, como ferramentas para sensibilizarem o coração de Deus a reverter aquele quadro? Basicamente o que Ezequias está pedindo para Deus é, Deus, que as coisas não acabem desse jeito. Eu não gostaria de que a minha vida acabasse assim, aqui e agora. E debaixo desta oração, e debaixo desta palavra profética, eu tenho algo a dizer para você na noite deste dia. Não vai acabar assim. Será que tem alguém para crer comigo nessa palavra? Não vai acabar assim. Será que você podia dizer para umas 3 pessoas aí ao seu redor? Diga, não vai acabar assim. Aleluia! Eu quero fazer um tour objetivo, de certa maneira, com você, por algumas das coisas que eu penso que estavam na mente de Ezequias, quando ele disse para Deus, Deus, lembra-te, peço-te. Se nós formos voltar bem lá atrás no tempo, nós vamos nos deparar com um tipo de coisa que eu não tenho dúvidas, que estava na mente de Ezequias, quando ele diz, Deus, lembra-te, peço-te. Não é possível que as coisas terminem aqui desse jeito, vivendo o que eu vivi, passando pelo que passei. Oh Senhor, eu não aceito que as coisas acabem aqui. Espera aí, sobre o que você pensa, pregador, que ele se referia? Sobre o que você pensa que ele falava? A Bíblia dá-nos uma informação chocante. Essa informação é propriamente sobre o pai de Ezequias, mas ela passa por Ezequias de uma maneira devastadora. Essa informação é dada para nós no segundo livro das Crônicas, capítulo 28, verso 3. Ouça-me. Nesse versículo, a Bíblia está falando uma coisa acerca de um homem chamado Acais, sobre o pai de Ezequias. E o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Acais era servo de um deus pagão chamado Moloque. E como servo do deus pagão chamado Moloque, ele tinha uma prática de culto. E qual era a prática de culto do rei Acais? Bem como a prática de culto de todos os servos do deus Moloque. Sacrifício de crianças no altar de Moloque. Pregador, qual foi o historiador que falou isso? Estou citando a Bíblia para você. Segundo Crônicas, capítulo 28, verso 3. Mas fica por aí? Não. Piora bastante. Porque a Bíblia informa-nos que até mesmo seus próprios filhos, vou repetir, até mesmo seus próprios filhos, Acais sacrificou no altar de Moloque. E quem era um dos filhos de Acais? Diga forte o nome do nosso personagem essa noite, diga aí. Muito fraco, como é que é? Como é que era o nome de um dos filhos de Acais que nós estamos falando sobre ele aqui? Como é? Como é? Então, peraí. Então a Bíblia está dizendo para nós que o pai de Ezequias matou muitos dos seus próprios filhos no altar de Moloque.
Significa você entender que esse homem estava tão imerso dentro dessa cultura e dessa prática cultica demoníaca, que ele era capaz de entrar dentro da sua própria casa, tomar um dos seus filhos pela mão. Você está entendendo isso? E levar esse seu próprio filho até o fogo de um altar de um deus pagão e queimá-lo vivo naquele fogo. Isso é culto ao deus Moloque. E quem é que estava lá para ver tudo isso? Ezequias. Não é nada difícil você e eu concluirmos uma cena que pode ter acontecido várias vezes, dezenas de vezes. Um rei costumava ter esposas e concubinas, dezenas delas. Um rei podia ter 10, 20, 30 filhos. A gente não tem ideia de quantos filhos Acais queimou no fogo de Moloque. O mínimo que eu posso lhe dizer é que pelo menos algumas vezes Ezequias viu uma cena parecida com a que eu vou narrar agora. O pai batendo na porta do quarto das crianças, tomando uma menina ou menino pela mão, saindo com ele por ali, e Ezequias, como mais velho, sabendo que aquele que saiu não vai mais voltar. Quantas vezes Ezequias viu essa cena? 2, 3, 10, 20, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que é viver sobre uma tensão terrível, você saber, ou melhor, você não saber, se você é o próximo de uma lista e de uma fila como essa. Imagine o que é para uma criança estar dentro de casa, e todas as vezes que o pai se aproxima dela, ela não sabe se o pai lhe dirigirá uma palavra afetuosa, ou lhe pegará pela mão para lhe tacar no fogo de um altar pagão. Imagine o que é você crescer e ver dia após dia seus irmãos sumirem de dentro de casa. Por quê? Porque seu pai endemoniado sacrifica os irmãos no altar de um deus pagão. É por isso que esse homem está enfermo dentro de casa, com uma palavra de sentença de Deus, mas ele vai virar-se para a parede e vai dizer: Deus, lembra-te, peço-te, porque eu trago no meu corpo as marcas de ter escapado de altares. Eu trago no meu corpo, eu trago na minha mente, eu trago no meu espírito as marcas daquele que parecia que era sempre a próxima vítima, mas escapou até aqui. E se eu escapei até aqui, eu reivindico diante do altar da súplica que esse não seja o meu final. Ouça-me na noite desse dia. Se nós franqueássemos esse microfone para meia dúzia de gente que está aqui essa noite, contar a história do que viu, do que viveu, do que ouviu, nós teríamos que distribuir lenços aqui. Tem gente que passou por coisas terríveis, filhos de pais sanguinários, filhos de pais violentos, gente que passou por terrores psicológicos, terrores emocionais, são verdadeiros sobreviventes, cujas histórias nós não conhecemos, e é nessa autoridade que você vai ao altar de Deus para dizer: se eu não morri quando tinha tudo para morrer, eu não vou morrer agora. Porque só tem uma resposta para isso aqui. Só tem um jeito de você entender como é que alguém como Ezequias não morreu no fogo do altar de Moloque. É se alguém como Ezequias tiver uma marca tão poderosa para o altar de Deus, que o fogo do altar de Moloque não seja digno de queimá-lo. Eu queria que você segurasse a mão de... Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Agarra a mão de alguém que está do seu lado. Diga para ele: sabe por que aquela doença não te matou? Sabe por que aquele trauma não te paralisou? Sabe por que o fogo de Moloque não te queimou? Porque sempre houve uma marca sobre você, mesmo quando você estava distante, mesmo quando você não estava nem aí para Deus, mesmo quando você não sabia de nada, mesmo quando você ignorava o plano da salvação, já havia uma mão te cobrindo, uma graça te guardando, uma sombra te protegendo. Oricalamacheia, orialabaragaia. Você tem uma designação para o altar de Deus, e é por isso que tanta gente teve tantos finais.
É por isso que você observou os finais trágicos de tanta gente, mas os finais deles não foram o seu final. Você tem uma designação para o altar de Deus. E por você ter essa designação para o altar de Deus, você viu tanta gente acontecer, você viu tanta coisa acontecer, com tanta gente que foi criada do seu lado, mas você está aqui agora, você está aqui agora, você está aqui agora. Quem está vivo, respire bem fundo e diga glória a Deus. Quem entende que foi alvo da misericórdia de Deus até agora, respira bem fundo, levanta bem alto a mão e solta o grito dos sobreviventes. Deus, lembra-te, peço-te, lembra-te de que eu estive na fila tantas vezes, e quando parecia que a minha senha ia ser chamada para arder no fogo do altar de um Deus pagão, o Senhor sempre me dava livramento e me poupava por razões que eu nunca entendi, mas que depois que todos os teus propósitos na minha vida foram se cumprindo, eu entendi que o Senhor me poupou para um tempo e para uma finalidade. Eu aproveito essa oportunidade para abrir quase que um parênteses e te dizer uma coisa. Você que foi alvo de livramento de Deus, você que sabe que muitas vezes cordéis de morte te cercaram e você não morreu, ameaças vieram contra você e você não morreu, assim te diz o Senhor, já passou da hora de você descobrir em Deus o propósito para o qual Ele te preservou, porque todos aqueles a quem Deus preserva, Ele preserva para um fim. Deus tem uma coisa com você e você já deveria ter descoberto qual é. Oh glória! Lembra-te, Deus, peço-te, que eu estive com a senha para ser chamada tantas vezes. Eu vi cenários de destruição dentro da minha casa. Eu fui flagelado, traumatizado. Eu tinha tudo para ter ficado louco. O que eu vi, o que eu testemunhei, poderia ter causado em mim traumas tão profundos que tivesse comprometido minha integridade moral, que tivesse comprometido a minha condição de ser um ser humano equilibrado, mas o Senhor guardou minha mente. Eu estou aqui agora para fazer essa oração. O Senhor se lembra? O Senhor se lembra dos 14 anos? O Senhor se lembra dos 14 anos que eu fiquei como corregente em Judá? O Senhor se lembra dos 14 anos em que eu tive que ver meu pai? Eu estou pensando a oração de Ezequias numa perspectiva mais ampla. Por favor, me permita isso. O Senhor se lembra os 14 anos que eu precisei conviver com os desmandos do meu pai? O Senhor lembra dos 14 anos que eu precisei testemunhar meu pai como primeiro mandatário da nação, endemoniado como estava, cancelar todas as celebrações, cancelar todos os cultos, despedir os levitas, os sacerdotes e mandá-los embora como se não fosse coisa nenhuma? O que eu estou relatando para você é factual. Eu estou relatando para você 14 anos de um tempo na vida de Ezequias, aonde ele precisa lidar com uma situação que, preste bem atenção, é a situação de algumas pessoas que estão aqui hoje. Por quê? Porque você convive com pessoas que detêm autoridade para definir determinados rumos, dos quais você não concorda, mas não pode mudar. Uma das coisas mais angustiantes é quando você precisa estar submetido à autoridade de alguém que dá determinados rumos às coisas dos quais você não concorda, mas você não pode mudar. Ezequias quer culto, mas o pai não quer. Ezequias quer honrar os levitas e sacerdotes, mas o pai não quer. Ezequias quer celebrar a Páscoa, mas o pai endemoniado não quer. Ezequias quer fazer a tradicional festa de Pentecostes, mas o pai não quer deixar. Quando nossos desejos, nossas vontades e até mesmo a nossa devoção, ela fica suprimida pela pressão da autoridade de alguém. Quantas mulheres desejavam viver a espontaneidade da sua vida devocional dentro de suas casas e não podem, porque são oprimidas pela autoridade de um marido?
Quantos filhos desejavam viver a liberdade devocional dentro de suas casas, mas não podem por causa dos desmandos e autoridades, desmandos autoritários de um pai? Quantos funcionários gostariam de fazer uma reunião devocional? Quantos funcionários gostariam de ajudar uma empresa a desmoronar seus impérios de engano e de mentira, mas não pode, porque quem está lá é alguém comprometido com a mentira e com as trevas? Quantas vezes você está dentro de um contexto e é obrigado a, de certa maneira, ser coparticipante de coisas porque estão alheias à sua vontade? Quantos anos isso durou na vida de Ezequias? 14 anos. Até que Acais morreu. E quando Acais morreu, a pressão que suprimia a vida de Ezequias foi removida. E quando foi removida, Ezequias não demorou nada para começar a fazer tudo o que estava no coração dele. Sabe quando tem um grito de glória a Deus preso na sua garganta, suprimido pelo autoritarismo de alguém? Ezequias não demorou nada, ele não esperou, não tirou férias, não descansou um pouco, não. Eu penso que no primeiro dia de reinado, Ezequias chama os levitas de volta, os sacerdotes de volta, ele institui as celebrações de novo, ele começa a animar as pessoas e dizer: venham, voltem ao altar do Senhor, porque Deus voltará a ser o Senhor desse lugar. Oh, Ezequias está com a corda toda, ele está trabalhando, empreendendo, sonhando, querendo, vivendo o seu tempo, até que fica doente. E o profeta lhe diz: você vai morrer. E ele está orando, como quem dizendo para Deus: eu esperei tempo demais para poder viver o que eu estou vivendo agora, e o Senhor me disse que acabou. Eu esperei tempo demais para ter a liberdade que tenho agora, e o Senhor vem dizer que o meu canto será cessado. Eu vivi tempo, esperei tempo demais para poder fazer tudo que estou fazendo agora, e o Senhor vem dizer que eu seria arrancado daqui por uma doença que eu não sei nem de onde veio. Eu gostaria de que não terminasse assim. Eu gostaria de ter tempo para viver o cântico que andou suprimido na minha garganta há tanto tempo. E quando Deus decide dar a Ezequias mais 15 anos de vida, o que Deus está decidindo é isso. O que, pregador? Eu vou dar a você tempo para você viver aquilo que roubaram de você. Eu queria que você acordasse alguém que está do teu lado e dissesse para ele: você terá tempo de viver todos os dias que roubaram de você. Deus te dará tempo. Eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer uma coisa para você. Eu vim aqui como um profeta de Deus e na autoridade de Deus para dizer uma coisa para você. Se você quiser confiar nessa palavra, se você quiser pegar essa palavra, se você quiser agarrar essa palavra, faça isso. Você terá tempo suficiente para viver aquilo que você sonhou. Você terá tempo suficiente para cantar em alta voz todas as músicas que você não podia. Você terá tempo suficiente para alegrar-se com os seus amigos, para levar os crentes na sua casa. Você terá tempo para viver todo o tempo que te roubaram. Oh, glória! Lembra-te, Deus. Eu te peço que tu lembres que eu poderia ter morrido naquelas chamas que mataram meus irmãos, mas eu fui poupado para um propósito. Eu gostaria que o Senhor lembrasse, gostaria que o Senhor trouxesse ao teu coração e à tua memória o fato de que o que eu estou vivendo agora é algo que sonhei por tanto tempo, e eu queria ter um pouco mais de tempo para viver esse tempo que sonhei. Oh, meu irmão, eu sinto a autoridade de Deus aqui. É de Deus que eu sinto a autoridade, para que você creia no que eu vou dizer. Coloque a mão no teu pulso aí. Se usa relógio ou se não usa, é profético isso. E se você quiser fazer, faça. Coloque a mão no teu pulso aí. É um ato profético. É como se você tivesse um relógio no teu pulso. Coloque a mão no teu pulso aí, porque a palavra que Deus manda eu te entregar é essa: eu estou mexendo nos tempos e nas estações, para dar a você tempo de você viver ainda os melhores anos da tua vida. Oh, quantos creem que essa autoridade ele tem, esse poder ele tem?
Lembra-te, Deus. Peço-te. Como as coisas estavam quando eu cheguei aqui? Como as coisas estavam quando eu sentei-me no trono? Qual era o cenário geográfico, geopolítico de Judá quando eu comecei a reinar? O cenário? Várias cidades abocanhadas pelos filisteus. O cenário? Todos os reis, olhe para mim, todos os reis ímpios sempre tiveram uma marca. Eles eram despreocupados com a manutenção da integridade do território da Palestina. Preste atenção, isso é muito importante. Muito importante. Isso aqui não é sobre geografia. Isso aqui é muito mais importante do que você possa imaginar. Ouça-me. Todos os reis ímpios sempre tiveram uma marca. Eles eram despreocupados com a manutenção da integridade do território da Terra Santa, da Palestina. Significa você entender que todas as vezes que Israel se desviava, ele perdia território. Fala para o seu vizinho aí, todas as vezes. Horrível, vai de novo, todas as vezes que Israel se desviava, eles perdiam território. Pastor, e você acha que eles sentiam a dor dessa perda? Acho que não. Porque quando você perde o centro da sua devoção em Deus, você começa a não sentir mais as perdas. E você começa a perder espaço sem perceber. Agora, por outro lado, a marca de todos os reformistas, de todos os avivalistas e de todos os revolucionários da Bíblia, é que quando eles empreenderam essas revoluções e esses avivamentos, eles retomaram esses territórios, porque a marca de alguém que está sintonizado com Deus é não aceitar perder nada. Ah, você foi embora, poxa vida, que pena. Todas as vezes que você vê alguém condescendente demais com a perda, ele está fora da sintonia do Espírito. Todas as vezes que você vê alguém que já não liga mais pelos territórios que está perdendo, ele perdeu a perspectiva da fé. Quando você encontra alguém que Satanás já está com as patas na vida dele e ele nem percebeu, é porque o Espírito de Deus já não está mais com ele. Porque a marca de alguém cheio do Espírito Santo é tornar inadmissível ter qualquer espaço da sua casa e da sua vida franqueado ao adversário. Levanta a tua mão, porque nessa segunda do sobrenatural eu profetizo, tu acordarás desse sono de indolência e tu perceberás que o inimigo tem se apropriado de alguns territórios teus, mas em tempo, essa semana é semana de guerra e Deus te entregará esses territórios outra vez. Pastor, me mostra um crente que acordou para a vida. É um crente que acordou para recuperar o que perdeu. Me mostra um crente que voltou a estar sintonizado com o Espírito Santo. É um crente que por muito tempo ele permitiu-se ser invadido e dominado. Por muito tempo, ele franqueou espaços da sua casa, dos seus territórios, dos seus negócios, e se acostumou a conviver com os estrangeiros dentro das suas propriedades. Mas quando ele recobra a sua consciência em Deus, ele percebe que Deus nunca chamou ele para dividir nada, mas Deus sempre chamou ele para conquistar tudo. O que Ezequias vai fazer, pregador? Quem ainda está aí, diga amém. Ezequias, segundo o registro do segundo livro das Crônicas, capítulo 28, verso 18, ele vai recuperar 6 cidades que haviam sido perdidas para o domínio dos filisteus. Quantas cidades? Quantas cidades? Em 2 Reis, capítulo 18, verso 8, a Bíblia fala propriamente, registra propriamente uma destas batalhas. Agora, preste atenção porque isso aqui é lindo. O que a Bíblia diz que Ezequias fez? Ele foi lá no território que era dele, era do povo de Deus, e os filisteus estavam. E o que ele fez, pregador? Ele foi varrendo os filisteus. Isso aqui é um nível de audácia em Deus, de autoridade em Deus, que Ezequias decidiu o seguinte: eu não vou nem ferir esses caras aqui dentro não, que eu não quero nem sujar a terra santa com o sangue deles. Você sabe o que Ezequias fez? Ele foi varrendo, pastores, os caras, varrendo, empurrando, e levou os caras até Gaza, que era a capital deles, e lá dentro, lá no território do inimigo, na área deles,
Ezequias os venceu. E daí, pregador? E daí que tem uma coisa importante no nosso raciocínio para você entender sobre isso. Como é que Ezequias saiu de dentro de Jerusalém? Inteiro. Saudável. Ele foi aonde, o pregador que o senhor falou? Ele foi no território do inimigo. Foi? Foi. Venceu eles lá? Venceu. E como é que ele voltou para Jerusalém? Inteiro e saudável do mesmo jeito. Pastor, o senhor está chegando aonde? Não, já cheguei. Eu quero mostrar para você o perfil de um homem que desenvolve uma coragem, uma audácia em Deus tão grande, que ele entra no território do inimigo e o inimigo não o fere. Ele entra no território do inimigo e o inimigo não o atinge. Ele sai de Jerusalém, sai de dentro da sua casa, vai lá no território do inimigo, bagunça com eles, vence eles, desmoraliza eles, e eles não tocam nele, ele volta inteiro para casa. Só que agora ele está doente, ele está ferido, só que não foi filisteu que o feriu, ele se feriu sozinho dentro de casa. Eu quero chamar a sua atenção e abrir os seus olhos, porque essa história aqui é de muita gente, você só não percebeu ainda. A aflição de muita gente que está aqui hoje é exatamente essa. Porque quando você foi no território do inimigo, você voltou ileso, mas a tua ferida se deu dentro da tua casa. Quando você empreendeu no território do inimigo, você voltou sem um arranhão. Só que dentro da tua casa tem quem te afronte e te machuque. O quadro de Ezequias é um quadro triste de se ver, porque é um homem que enfrentou desafios terríveis, sem nunca ter se arranhado. Sem nunca ter se machucado gravemente, vamos dizer assim. A ferida de Ezequias não foi filisteu que fez. Pregador, e daí? E daí que as feridas que os adversários nos fazem, a gente tolera com mais facilidade. O difícil são as feridas que se abrem dentro da nossa casa. Quando você se arrisca aí dentro de Gaza, no território dos filisteus, se você voltar machucado, você sabe que quem foi abusado foi você. Quando você vai no território do inimigo, quando você se arrisca, quando você se empreende numa obra de libertação, quando você compra a briga pela libertação de alguém, se você sai chamuscado, você sabe que aquilo é o ônus da batalha. Quem está me entendendo, diga amém. O problema é quando você vai e guerreia as guerras dos outros e não sofre nada. Mas quando você passa pela porta da tua casa, é lá que você é ferido. Sabe qual é a dor de Ezequias? É olhar para as suas feridas e saber que não foi filisteu nenhum que fez aquilo. Que aquilo apareceu dentro da casa dele. É muito difícil quando eu saio e volto, faço, me esforço, empreendo, isso tudo ileso, mas de repente é lá, dentro da tua casa que tem alguém, que tem a voz que te machuca. Não é o filisteu que tem a voz que te fere, mas é alguém que mora com você. Não é o filisteu que tem a lança que te machuca, mas é alguém que você convive toda semana. E assim te diz o Senhor na noite desse dia. Sabe por que não vai acabar assim? Sabe por que não vai acabar desse jeito aí? Porque se você, por mim, foi no território dos inimigos e venceu, eu agora venço por você. Aí eu não sei, acho que você foi, vou tentar de novo. Se você foi por mim no território dos filisteus e venceu, eu agora venço por você, aonde você não tem poder para vencer. Levante a mão mais alto que você puder, porque contra filisteu você duela, contra filisteu você briga, contra filisteu você guerreia, mas tá gente aqui que tá machucado, sozinho, chorando, porque contra os da tua casa você não vai levantar a mão para guerrear, e é por isso que Deus manda eu te dizer, deles eu vou cuidar, essa guerra eu estou assumindo no teu lugar. Oh, glória a Deus. Você tem dúvida de que muitas mulheres e homens de Deus se arriscam ao extremo, vão a lugares, mexem com situações, brigam brigas, guerreiam guerras ferrenhas e saem ilesas. Mas seus dramas começam quando elas passam pela porta de suas casas. Suas batalhas mais doídas não são aquelas que elas travam nos campos,
são aquelas que elas travam nas salas, nos quartos, nas cozinhas, onde alguém que se levanta contra você, você não tem coragem de retalhar e nem deve. E é por isso que Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém. Eu entendo que você não queira e nem deva fazer nada a respeito disso. Eu assumo isso no seu lugar. Essa guerra não é mais sua. Você guerreou as minhas guerras, assim diz o Senhor. E eu agora vou guerrear as suas. Lembra-te, Deus, eu começo a encerrar. Eu peço-te que tu te lembres dos meus feitos, da minha devoção, da minha coragem, da vida que vivi, das coisas que abri mão, das renúncias que fiz. Eu disse para você, e vou repetir agora com maior ênfase, que uma das grandes marcas da apostasia do rei que antecedeu Ezequias, que era o seu pai, foi o cancelamento das festas do calendário judaico. Ah, pregador, mas isso aí é nada, é só não festejar. Ô, irmão, você não tem ideia. Cancelar as festas do calendário judaico, primeiro, é cancelar uma ideia que não foram os homens que tiveram, foi Deus quem teve. É roubar das pessoas a manutenção da sua cultura mais profunda. Não fazer as festas é tirar das pessoas o poder e a alegria de manterem a chama de uma cultura tão viva, tão efervescente como é a cultura judaica. Esses homens, como o pai de Ezequias, como Uzias, como Acais, melhor, como o pai de Ezequias, Acais, que cancelavam as festas, faziam isso já na malignidade de roubar daquele povo a continuidade daquela herança, daquela cultura. Eles queriam tirar deles aquela cultura e apregoar uma contracultura. Isso nos acende uma questão importante. É muito importante que nós nos protejamos e mantenhamos as coisas que Deus nos ordenou fazer. Porque quando você mantém as coisas que Deus te ordenou fazer, você se mantém convicto de quem você é. Quando a igreja ela para de reproduzir aquilo que é a ordenança de Deus, ela entra numa crise de identidade. A forma da igreja manter a sua identidade, ela é manter as ordenanças que Deus lhe deu. Todas as vezes que nós mantemos o que Deus nos mandou fazer, sacramentos, como o batismo, como Santa Ceia, nós estamos fortalecendo a nossa identidade e não nos permitindo ser entregues à contracultura. Então perceba, essa era uma ideia maligna desses homens que queriam tirar o poder da cultura judaica, cancelando as festas. E Ezequias sabia tão bem disso, quem está aí diga glória a Deus. Ezequias sabia tão bem disso, que quando ele assume o reino, ele começa a reestabelecer aquelas festas bonitas do calendário, até que nós chegamos numa festa em particular, onde aconteceu uma coisa muito linda, a festa dos pães asmos. Acorda o seu vizinho e diga, festa dos pães asmos. Eu quero que você entenda uma coisa, eu não quero ser enfadonho, mas é importante você entender. Eu quero que você entenda uma coisa importante sobre as festas do calendário judaico. Elas eram muito bem organizadas. Toda a liturgia delas, Deus havia determinado o que seria feito, como seria feito, o que seria comido, o que seria bebido e mais. Qual dia começava e qual dia terminava. A duração sempre foi algo pré-determinado. Só que você sabe como é que é, né, irmão? Crente, há muito tempo sem fazer congresso, quando voltaram a fazer congresso, se animaram. Literalmente. Chegou o dia da festa dos pães. Ah, se eu fosse você que foi embora, eu voltava agora. Quando chegou o dia da festa dos pães asmos acabar, cadê que o povo queria ir embora? Queria não, irmão. Aí eu penso que Ezequias deve ter olhado e dito, esse povo está animado, mas vou dar mais uma hora para eles. Deu uma hora e o povo nada. Aí Ezequias, vou dar até meia-noite para eles. Deu até meia-noite e nada. Tá bom, amanhã de manhã a gente acaba. Amanheceu e nada. 24 horas, 48 horas, 72 horas, 6 dias de extensão. Agora, pensa uma coisa comigo, quem é o anfitrião da festa? É o rei.
E se uma festa se estende, quem se cansa mais? O anfitrião. Sim ou não? É só você lembrar do seu casamento. Quando a sua bochecha já estava quase entrando em congelamento, de tanto rir vai tirar foto. Estava com cãibra aqui no vejo. Você não lembra disso? Quem é que se cansa numa festa mais do que o anfitrião? Ninguém. Porque você está preocupado em saber se as pessoas estão sendo servidas, se as coisas estão acontecendo. E quando chegou no 6º dia, eu penso num homem exausto, mas feliz. Porque uma coisa é quando você se excede por nada. Uma outra coisa é quando você se excede pelo prazer de servir as pessoas e a Deus. Tinha valido um glória, eu vou tentar de novo. Quando você se excede por nada, é nada. Mas quando você se excede no prazer de servir as pessoas e servir a Deus, é gostoso. Vocês estão falando isso porque estão com medo de eu exceder esse culto até a meia-noite. Eu estou sentindo isso. Eu senti isso, aleluia. Mas o fato é que eu estou vendo um homem cansado, mas estou vendo um homem feliz. Mas eu estou vendo sobretudo um homem que não imaginava o tamanho da semente que ele estava plantando. Porque eu preciso que você creia de todo o seu coração numa coisa. Nada que para Deus a gente exceda, Deus se esquece. Alguém está aí ainda, oh glória. Eu quero que você pense uma coisa comigo. Se quando chega o dia, olha hein, quando chega o dia, o último dia do calendário, o dia que a festa deveria terminar, se Ezequias para o povo, levanta a mão, ministra a bênção, diga, cada um para suas casas, ó Israel. Ele tinha pecado, sim ou não? Tinha pecado? Não. Porque cumprir, ou melhor, não cumprir em 1 minuto que fosse, o tempo da festa era pecar. Mas cumprir a festa até o último minuto era fazer o que tinha que ser feito. O que eu quero que você entenda é que eu não posso dizer que se Ezequias encerra a celebração no dia determinado, a despeito do povo querer mais, ele tivesse pecado. Só que a grande questão que Ezequias viria a entender depois é que todas as pessoas que limitam-se a fazer até o limite de suas obrigações nunca poderão ser taxadas como pecadoras, mas também nunca poderão sacar algum tipo de benefício. Todas as pessoas que limitam-se a fazer até aqui, até o limite das suas obrigações, não pode ninguém dizer que elas são irresponsáveis, que são indolentes, só que elas também não construíram nada a mais, que lhes deu o direito de pedir nada a mais. Lembra-te, Deus, peço-te. Hoje o Senhor me diz, acabou, e eu te peço, me dá um pouco mais, porque o Senhor sabe. 5 pessoas ainda estão aqui, porque o Senhor sabe, que quando eu poderia ter dito, acabou, eu fiz um pouco mais. Se você não me censurar, e me deixar ser pregador, e ser assim, com a cabeça, eu vou pensar com você, numa cena linda, de Ezequias com o rosto virado para a parede, e orando a Deus e dizendo, Deus, lembra-te, peço-te, vasculha os teus arquivos sobre mim, abre as minhas pastas, manda os anjos trazerem os meus livros, puxa a minha ficha, e eu poderia pensar na cena poética, de um anjo se aproximando do Eterno, com o diário da vida de Ezequias, e dizendo, ó Eterno, esse é o dia da festa dos pães asmos, onde Ezequias poderia ter parado, mas continuou para te servir e te amar, e o Eterno dizer, ei Isaías, volte lá, porque quem se excede para mim, eu me excedo para ele. Oh, glória! Sabe qual é o nosso grande problema? Nós estamos pensando que estamos sendo sugados.
Sabe qual é o nosso grande problema? Nós estamos pensando que nossos líderes desconhecem o fato de sermos pessoas ocupadas e estão nos querendo nos dar ainda mais ocupação. O que você não está entendendo é que você está tendo chances de granjear em Deus depósitos que te serão úteis. Quando ninguém puder fazer, Deus poderá. Quando ninguém puder dar, Ele poderá dar. Foi só até aqui, é só até aqui que você pode reivindicar. Mas quem atravessou a linha das obrigações, receberá o exagero da graça. A quem o Senhor está pregando essa noite, pregador? Eu estou pregando às pessoas que não vão apenas parar na linha das suas obrigações. Eu estou pregando a uma igreja que começará a servir a Deus com tanto amor e com tanta espontaneidade, que passarão as horas e os dias além das suas obrigações. E você ainda estará lá servindo com alegria ao Senhor teu Deus. Porque quando você necessitar, que ninguém puder te dar uma palavra que te faça transpor, Deus poderá te fazer transpor. É para Ele que você faz, é a Ele que você serve, é para Ele que você trabalha, é a Ele que você agrada. Ou quem serve a Ele com alegria, levante a mão na noite deste dia e diga glória a Deus. Aí está você pensando que o que a igreja quer é sugar você. O que a igreja, uma das coisas que a igreja está aqui para fazer é tirar de você a mentalidade de um serviço que cumpre apenas seus protocolos de obrigação. A igreja está aqui, a igreja existe, pregador, mas essa mensagem não era para ceia? Não, era para hoje mesmo. Essa parte é para hoje aqui, conversando aqui com a igreja aqui, com a família aqui. A igreja dá a cada um de nós a oportunidade de não sermos aquelas pessoas pragmáticas, aquelas pessoas que vão só até aqui, e fazem só até aqui, e conte comigo só até aqui. A chance que você estava tendo e não tinha percebido, era de criar excessos para Deus, transbordar em servir, porque na hora que você precisar que Ele transborde em provisão, Ele transborda, transborde em saúde, Ele transborda, transborde em portas abertas, Ele transborde. Então acorda uma pessoa que está do teu lado e diga para ele: você vai transbordar em servir a Deus, e Ele transbordará em provisão sobre a tua vida. Você terá tesouros para sacar, porque terá depósitos em Deus. Lembra-te, Deus, peço-te, lembra-te que eu presenciei a morte de muitos ao meu lado, e eu nem sequer sabia se estaria vivo no outro dia, mas fui sobrevivendo, esbarrando com a vida, lutando com a dor, me livrando das mágoas, rompendo com as frustrações, e fui vivendo. E agora essa doença aqui, prestes a tirar minha vida, Senhor. Entrei nos territórios dos filisteus e saí ileso. Guerreei as tuas guerras. E estou agora com uma guerra que não tenho força para guerrear. Lembra-te, Senhor, peço-te, que eu esperei tempo demais para viver esse tempo, para agora não poder viver aquilo que tanto esperei. Lembra-te, Senhor, peço-te, que eu poderia ter ido até onde os outros foram, mas eu cruzei a linha das minhas obrigações e mergulhei nos teus rios. Eu poderia ter cumprido os mesmos protocolos que todos eles cumprem, ter feito as mesmas coisas, ter sido o mesmo religiosozinho de meia tigela que tantos outros estão sendo, mas eu me dispus a te servir com todo o meu coração, com toda a minha força. Lembra-te, Deus, peço-te, que um dia eu tomei uma decisão: confiar somente no Senhor. Eu pergunto aqui, quem aqui um dia tomou essa decisão? Confiar somente no Senhor. Quem um dia tomou essa decisão aqui? Quem tomou? Pergunta para o teu vizinho: você confia somente no Senhor?
Pergunta para ele: você confia somente no Senhor? Fala para ele: então fique tranquilo, 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 porque isso vai atrair o favor do Senhor para a tua vida. Veja, tem umas coisas, pastores, na história de Israel que deixam a gente de boca aberta e de queijo caído. Uma das coisas que me deixam muito assustado de observar é a predisposição que o povo de Israel tinha para a idolatria. Eles tinham uma predisposição impressionante, para a murmuração e para a idolatria. São duas coisas para as quais eles eram predispostos. E dentro dessa predisposição para a idolatria, se eu fosse você, eu ficava, hein? Que eu encerro agora, mas eu vou falar da tua vida, quer ver? Dentro dessa predisposição para a idolatria, mas não é essa parte que é a sua não, tá? Dentro dessa predisposição para a idolatria, aconteceu uma coisa na história de Israel que é inacreditável. Teve um dia que os filhos de Israel começaram a falar mal de Moisés, falar que estavam fastiados daquele pão, o maná, né? E falar mal de Deus e mal de Moisés. É isso mesmo, está na Bíblia isso, que eles falaram mal de Deus. Veja isso. Tem gente que fala mal de Deus, meu Deus. Aí, enfim, né? Aí Deus ficou assim um pouco chateado, e quando Deus fica um pouco chateado é bem perigoso. Aí Deus deu uma ordem a uns bichinhos, sabe? Uns bichinhos assim, umas serpentes venenosas, para entrarem no arraial e começaram a dar umas mordidinhas. Mordia um, caía um. Mordia dois, caía dois. Assim, mordeu, caiu. Mordeu, morreu. Aí o pânico tomou conta do arraial. Quando o pânico tomou conta, eles foram pedir para Moisés orar. É isso aí mesmo que você ouviu. De quem eles tinham falado mal mesmo, hein? E quem eles estão pedindo oração agora? É isso mesmo que você ouviu. Aí eles vão lá pedir para Moisés orar. Aí Moisés vai orar, Moisés é um homem manso e tal. Aí Deus diz assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, você pega e faz uma obra de artífice, faz uma serpente de metal, põe ela numa haste no meio do arraial. Todos os que forem mordidos pela serpente venenosa, pelas serpentes venenosas, eles deverão sair da tenda, correr até o centro do arraial e olhar para a serpente que está erigida lá no centro. Deixa estar, abre um parênteses, que isso já era um apontamento tipológico e profético para aquele que seria erguido e que todos os que olhassem para ele, estando envenenados pela morte, encontrariam a vida. Não, você está aqui mesmo, tem certeza? Então, deixa estar isso aí. Aí aconteceu isso. O camarada era mordido, corria para o centro do arraial, olhava para a serpente erguida na haste de metal e pum, ficava curado. Curado. Acabou. Passou. Por que eu estou falando passou? Porque aquela era uma medida excepcional para um momento excepcional. Ok? Medida excepcional para um momento, ok? Mas aí vem aquela predisposição que os filhos de Israel tinham para a danada da idolatria. Não, você não vai acreditar no que eles fizeram, não. Sabe o que eles fizeram? Surrupiaram a serpente de metal e guardaram ela, alimentando a esperança de que ela tivesse poder para curá-los em situações de doença futura. E tinha? Não. Por que não? Porque aquela era uma questão excepcional para um problema excepcional. Mas o problema deles com idolatria era tão grande que eles endeusaram aquela serpente de metal. Pastor, ficaram com ela quanto tempo? 1 ano? 10? 50? Séculos? A ponto de que nos dias do rei Ezequias, do nosso personagem mesmo que eu estou falando, você sabe quem é que estava lá? Guardadinha ainda, cultuada e idolatrada pelos filhos de Israel? A serpente de metal. Não, você não vai acreditar que eles criaram uma estima tão grande com ela que deram até nome: Neustã. Nomearam, endeusaram, idolatraram e cultuaram. Em que expectativa? De que ela pudesse lhes dar cura. Eu vou daqui, você vai daí, hein? De que ela pudesse lhes dar. Não, muito fraco. Guardaram a serpente, endeusaram a serpente, idolatraram a serpente, na expectativa de que ela pudesse dar. E quem é que está agora no governo do povo?
Ezequias, crente demais, irmão, teotutano, pentecostal, fez um culto e disse assim: traz a serpente, traz uma marreta também. Pastor, isso aí é brincadeira, você está falando? Não. A Bíblia diz que Ezequias destruiu a serpente chamada Neustã, quebrando um amuleto cultuado por séculos por aquele povo. Você precisa entender uma coisa, irmão. Tem um momento da tua vida que você decide: ou você se ampara nos teus velhos amuletos, ou você assume tua fé. Tem um momento na tua vida que você precisa entender que você não tem mais como continuar cocheando em dois pensamentos e nem dividindo o teu coração. Ou você acredita no poder da agiotagem, ou você acredita no Deus da provisão. Ou você continua levantando, continua guardando os seus contatinhos, ou você acredita no Deus que supre tuas necessidades. Eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer uma coisa: tem um dia na tua vida que você quebra teus amuletos e toma uma decisão. E esse dia chegou. Ezequias pegou uma marreta e quebrou aquela serpente em culto público, diante de todo o arraial. Agora olha para mim, porque eu vou te dizer uma coisa que eu tenho no meu coração com certeza absoluta. E por que o senhor tem tanta certeza? Porque eu conheço um pouquinho do coração malvadinho das pessoas. Se alguém aqui tem alguma dúvida que aconteceu, o que eu vou dizer para você agora que aconteceu, o quê? Alguém de braço cruzado lá no canto do culto, olhando Ezequias quebrar a serpente, pensando assim: se fosse eu, quebrava não. Essas coisas aí a gente nunca sabe quando pode precisar. Porque você precisa entender que uma das grandes provas da falta da decisão plena de uma pessoa em confiar em Deus é a manutenção de algumas pontes de travessia. Porque todo aquele que atravessou sem pretensões de voltar, ele não precisa deixar a ponte de pé. Sabe por que você mantém algumas pontes? Porque no fundo você ainda pensa em atravessar de novo. Quando você de verdade está decidido a atravessar para o outro lado, crer somente nele, adorar somente a ele e confiar somente a ele, você quebra os amuletos, joga os telefones fora, se desfaz da tua velha agenda, quebra as pontes, porque não vai atravessar mais. Alguém vai cochichar e vai dizer: é melhor guardar. Alguém vai cochichar e vai dizer: é melhor não desprezar o fulano. Alguém vai cochichar e vai dizer: é melhor guardar esse cartãozinho de visita, era melhor deixar o telefone dela na agenda, era só botar nome de outra coisa. Só que quem está decidido de verdade. Ô glória! E Ezequias estava decidido. Só que Ezequias ficou doente. E quando as irmãs do ciclo de oração foram na casa de Ezequias, fizeram a campanha, e Deus sabe em quê? Nada. Quando Ezequias colocou óleo ungido em cima da ferida, Deus sabe no quê? Nada. E você lembra daquele camaradinha que estava encostado na pilastra no dia da reunião que quebrou a serpente? É o mesmo camaradinha que está olhando as irmãs entrarem e saírem da casa de Ezequias. O pastor entrar, orar, ungir, não dar em nada e dizer assim: era melhor ter guardado a serpente. Porque você precisa entender que é muito normal que quando os resultados começam a não aparecer no tempo que você gostaria, as suas decisões começam a passar por questionamentos. E tem gente aqui que já não está aguentando mais a pressão. Qual pressão, pastor? De alguém olhar para você e dizer assim: cadê teu Deus? Tem gente aqui que não está suportando mais a pressão de alguém dizer assim: era melhor você não ter se desfeito daquele contato, era melhor você ter guardado aquele esquema, era melhor você não ter perdido aquela porta, porque agora, cadê o teu Deus? Lembra-te, Deus, peço-te. Eu não tenho nenhuma dúvida do que vou dizer para você agora. No coração de Ezequias
Na mente de Ezequias há um rogo. Ele está dizendo para Deus: Senhor, lembra-te que eu tomei a decisão de me desfazer dos meus mais velhos amuletos. Eu tomei a decisão de quebrar as mais antigas pontes. Eu tomei a decisão de crer somente no Senhor, e chamei esse povo a crer também. Eles estão rindo de mim, perguntando aonde está o meu Deus, e vão receber a notícia agora de que eu vou morrer, a não ser que o Senhor revogue essa sentença, por entender que quem quebrou os amuletos atrai o teu socorro. Eu quero dizer para você uma coisa na noite desse dia: você será honrado nas decisões que você tomou. Mas antes, eu disse mais, você será provado nas decisões que você tomou. Você não percebeu o que aconteceu? O que foi que Ezequias quebrou? A serpente. E a promessa da serpente que o povo acreditava era dar o quê? Dar o quê? E Ezequias ficou o quê? Com problema financeiro? Com problema no casamento? Com o que ele ficou? Doente. Porque você será provado naquilo que você acredita. Aonde está meu maior nível de prova, pastor? No seu maior nível de fé. Aquilo que você abriu a boca e disse para todo mundo que você acreditava, é nisso que você será provado. Deus me enche de autoridade para te dizer duas coisas. A primeira: você será provado, questionado, pressionado em cima das decisões que você tomou. Qual é o teu discurso? Qual é a tua mensagem? Sobre o que você mais gosta de falar? É nisso que você será provado. Mas a notícia número 2 é: nisto também você será honrado. Quem acredita nessa palavra vai ficando de pé na noite desse dia. Mas não fica de qualquer jeito não. Dá um pulo dessa cadeira, porque tem socorro de Deus para quem decidiu acreditar. Pastor, eu estou debaixo de pressão. Eu entrei nessa segunda-feira do sobrenatural debaixo de pressão. A minha fé está sendo questionada no meu trabalho. As pessoas da minha família estão dizendo para mim: olha aí a decisão que você tomou. Cadê os crentes? Cadê Deus? Cadê a Bíblia? Cadê o socorro? Tem gente que entrou aqui, o glória a Deus mal saiu, o aleluia está emperrado na garganta até agora. Você está debaixo de pressão. Porque quando era para abrir a boca e pregar, você pregou. Você disse para todo mundo que acreditava. Você encheu o peito para dizer. E agora? Você está sendo provado exatamente naquilo que você mais enfatizou que acreditava. Mas do mesmo jeito eu também te digo: é prazer para Deus. Vou de novo, hein? É prazer para Deus te socorrer nisso. Vou tentar de novo. É prazer para Deus te socorrer nisso. Porque quem vai ser glorificado no final vai ser o nome dele. Quem está me ouvindo nessa noite, levanta a mão bem alto. Abra bem a tua boca agora. Quem decidiu crer somente nele. Você entrou aqui pressionado essa noite? Você entrou aqui apertado porque você decidiu crer e as pessoas estão perguntando onde está o teu Deus? Você precisa receber hoje poder, unção e graça do céu, para você sair daqui continuando a pregar a plenos pulmões. Ainda que a tua vida esteja passando por uma situação, você continuará dizendo: Deus pode, Deus é fiel, Deus é bom e Deus faz, e Ele vai me honrar naquilo que eu decidi acreditar. Porque ninguém que esmagou um amuleto para crer em Deus será envergonhado. Ele honrará a tua fé. Pastor, eu entrei aqui debaixo dessa pressão. Nós vamos orar e ministrar sobre a tua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui agora. Eu quero também chamar outras pessoas. Quais pessoas, pastor? Eu quero chamar gente que precisa tomar uma decisão muito importante hoje aqui. Gente que entende em Deus, na revelação e iluminação dessa palavra. Você entende que existem alguns velhos amuletos que você precisa se desfazer. Pregador, por que eu vou aí me expor? Porque você é inteligente. Porque você a essas alturas já entendeu
que Deus nunca vai te socorrer enquanto esse amuleto estiver na tua gaveta. Você nunca vai conseguir atrair o favor de Deus enquanto Ele não enxergar que você acredita somente nele. Você tem um amuleto para quebrar? Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Tem alguma coisa que você sabe que divide ainda o trono do teu coração? Sai do teu lugar e vem aqui no altar agora. Nós vamos orar por todas as pessoas que estão aqui. Vamos ministrar unção com óleo sobre elas, não é isso, pastor? Você receberá essa intercessão, e no poder dessa noite, que é uma noite sobrenatural, você vai sair daqui para começar a viver esses 15 anos. Para alguém vai ser 15, para alguém vai ser 30, para alguém vai ser 40, eu não sei, mas é um tempo onde você vai cantar as mais belas canções, vai dar teus cultos de ação de graça, e um testemunho poderoso será erguido na história da tua vida. Vem chegando para o altar, você que tem um amuleto para quebrar. Vem chegando para o altar, você que está debaixo de pressão naquilo que você crê e quer receber a intercessão essa noite. Eu quero pedir à igreja que ficou aí, levanta a mão para cá, vamos começar a interceder. Os pastores vão estar impondo as mãos, vão estar ungindo com óleo. Chega mais para frente um pouquinho, por favor. Isso, bem coladinho aqui com o primeiro degrau, bem coladinho com o primeiro degrau. Tem gente que está vindo ainda. Essa é uma noite profética, é uma noite sobrenatural, um derramar de Deus sobre nós aqui. Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. Essa não é noite de brincadeira, não é noite de frase de efeito. Eu não vim aqui perder tempo, eu vim ser profeta na tua vida, e teu cativeiro vai virar, essa sentença vai ser revertida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Liga teu pensamento no céu, vai, liga teu pensamento no céu, liga. Juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais. Ele fará os seus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. o nome dele será glorificado. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais. Eles saberão, E saberão eles que ainda saberão. és o mesmo Deus. Senhor, nós acreditamos que os desertos que atravessamos, que os momentos de árdua tribulação e pressão, são uma oportunidade para que o teu nome seja glorificado. Quem está aqui no teu altar essa noite é gente que destruiu os amuletos, gente que quebrou com anos e anos, com décadas e décadas de uma apostasia dentro das suas famílias. Quem está aqui essa noite é gente que decidiu crer no nome de Jesus, depois de 4, 5 gerações de gente que cria em outros deuses, que professava outros tipos de fé. Tem gente que está aqui essa noite lutando sozinho, remando humanamente sozinho, gente que precisa receber unção e poder do alto para resistir essa pressão, porque nós não vamos ceder, não vamos cruzar para o outro lado, não vamos voltar atrás, não vamos olhar para trás. Nós estamos decididos em crer somente no Senhor. É noite de decisão para algumas dessas pessoas que estão à frente aqui. E o teu Espírito me diz que o teu favor não foi liberado sobre algumas delas até hoje, porque o coração delas ainda estava dividido, porque elas ainda guardavam no íntimo de suas almas alguns amuletos, alguns tipos de base, alguns tipos de apoio. Mas hoje nós vamos colocar os nossos pés em cima das águas, nós vamos soltar as cordas, as bases, vamos deixar o cais para trás e vamos caminhar em fé. Chegou a hora de crer, é a hora da decisão de crer. Essa é a hora. E eu creio e profetizo sobre a vida do teu povo, Senhor,
que essa segunda do sobrenatural, essa primeira, segunda do sobrenatural, nesse novo momento desse culto, será marcado pelo dia onde o Senhor decidiu ser-nos favorável. As sentenças estão sendo revogadas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Não vai acabar desse jeito, não vai acabar com dor, não vai acabar com morte, não vai acabar com falência, porque o Senhor está entrando para dar vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, se você quer, dá um abraço em alguém do teu lado e profetiza para ele: não vai acabar assim, tem uma sentença nova, tem uma palavra de vitória sendo liberada sobre a sua vida. Quantos podem glorificar ao nome do Eterno na noite deste dia? Deus seja louvado. Pode retomar o seu lugar. Glória a Deus.